Olá pessoal, nessa aula vamos discutir os resultados da nossa estrutura. Você quer fazer um projeto utilizando as normas 8800, 14762 ou a 6118? Então basta utilizar o SciEngineer. Então vamos clicar aqui em deformações 3D. Se quiser, oculta, o carregamento para ele não atrapalhar. Tá? Então aqui a gente só tem o resultado mesmo, só a estrutura. E também vamos tornar os painéis invisíveis. Então vou tirar aqui o painel. Pronto. E aqui, quando você clica em qualquer resultado do SCIA, você vai ter uma sequência de propriedades que você vai definir. Essa sequência de propriedades que você vai definir é muito padrão para todos os resultados. Por exemplo, aqui em cima, a gente tem, se eu posso visualizar o resultado em tudo, atual, configuração avançada, ou alguma seleção que eu dei um nome, grupos de projeto. Então você tem vários filtros aqui. E aqui é um outro sistema de filtro que é que você pode isolar o que você está vendo pela seção transversal, material, não especificado, camada, espessura, tipo de viga. Então você tem todo um sistema aqui de filtros aqui em cima para te ajudar na visualização. Por enquanto vamos manter em tudo, tá? E o filtro também sem nada. Depois você tem os tipos de carga, que pode ser cargas, combinações ou classes, conforme a gente já conversou, Casos de carga são os carregamentos individualizados, combinações de carga, e as classes são envoltórias das combinações. E depois a gente explora um pouco melhor os outros resultados aqui desse menu de resultados, mas depois você vai escolher os valores, eu quero o deslocamento global, que é o total, ou os valores locais. Aqui vai uma dica, quando você tem essa letra minúscula aqui no início, geralmente é local, e maiúsculo é global, tá? O eixo global. E aqui alguns outros resultados, eu quero ver só elemento 2D, eu quero ver resultados em elementos, só elemento 1D, resultados em elementos 2D, quero ver a estrutura deformada ou não. Então você tem toda uma sequência aí de configurações, tá? Aqui, por exemplo, configurações de exibição do que vai ser exibido na tela ou no relatório. Mas vamos verificar primeiro qual é o problema da estrutura e depois a gente explora um pouco mais os resultados, tá? Então eu vou deixar aqui como tudo. Então, aquela primeira verificação que você faz na sua estrutura verifica o que ocorreu a sua estrutura com peso próprio. Se você tiver uma grande deformação com peso próprio, provavelmente você tem algum problema no modelo. Então, peso próprio para todos os elementos da estrutura, tá? Então, tudo. E o deslocamento total, tá? O deslocamento global. Eu vou mandar atualizar. Ok, aqui ele me dá uma isobanda, tá? Então, uma escala de resultados. Se a gente chegar aqui mais próximo da estrutura, a gente vai começar a perceber que o maior deslocamento ocorre nessa região aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. A gente pode aumentar a escala do resultado. A gente pode botar aqui uma escala maior. E aí o SCIA vai alterando pra gente aqui do lado. Se quiser, você pode digitar a escala direto aqui. Então vamos ver o que ocorreu na nossa estrutura. Olhando aqui o que ocorreu, está faltando o apoio nesses nós aqui. Então isso aí foi o que? Quando eu estava modelando e explicando para vocês, acabei não lançando o apoio aqui e a gente vai corrigir isso nesse momento. Então como que eu faço nesse momento para tirar o resultado da tela? Eu quero ver só a parte de modelagem. Você vai vir aqui na aba de resultado superior, aqui resultados, clica, arrasta e joga na lixeira. Pronto, você já não vai ver mais os resultados, você volta para essa aba de modelagem. E aí o que a gente vai fazer? Clica nesse apoio, botão direito, copiar dados adicionais e aí seleciona os apoios que estão faltando. Então agora sim, toda essa linha de pilar está apoiada e vai funcionar bem melhor agora a minha estrutura, o comportamento dela. Fora isso, algumas dicas aqui para problemas comuns que geralmente os usuários cometem, principalmente quando está no início do uso do SCIA, por exemplo. Geralmente, bem comum nesse tipo de modelo, a pessoa aqui não deixar o nó entre os elementos na mesma posição. De repente essa viga está mais para frente, essa outra viga está mais para trás e você não tem os nós se casando na mesma posição. Então você pode fazer o quê? Seleciona esse nó,
E verifica aqui na configuração do CIA. Se aparecer apenas um nó, aqui ó, a gente tem até o nome dele, ó, N161. Então a gente tem apenas um nó, e esse nó ele pertence a todos esses elementos aqui. Aí você tem o B104, o B157, então assim você tem todos os nós chegando no mesmo elemento aqui. Outra coisa que você pode fazer, deixa eu tirar aqui a numeração. Eu tô com... Então você tem como um dos principais problemas de na hora do cálculo você ter os nós estão fora, não estão casados, tá? Quando você tem um problema assim do nó não estar na mesma posição, de repente o nó vira nó singular, quer dizer, ele está se deslocando no espaço. Nesses casos, se acusa a estrutura que a estrutura é instável e mostra também uma animação na sequência aonde que está o problema. Então ele te dá dicas aí onde estão os problemas. Então outra dica aqui também é que você dá uma verificada na estrutura antes de calcular, tá? Fora os nós não casados, você manda verificar a estrutura. No meu caso aqui ele não encontrou nada, mas se ele encontrar alguma coisa ele vai te dar o aviso aqui. Basta mandar continuar que ele vai fazer a correção automaticamente. Você depois pode recalcular a sua estrutura. Lembre-se que toda vez que você calcula, ele sempre conecta a estrutura de qualquer maneira, tá? E aí manda calcular. E vamos ver agora o resultado com a correção dos apoios. E tá aí, a gente saiu de 227 para 50 milímetros de deslocamento. Esses 50 milímetros provavelmente vai estar aqui nas testas, tá? Ele também disse lá no resultado, deixa eu recalcular para mostrar para vocês. Então o CIA mostra pra gente aqui que foi 50 no caso de carga LC7 e a rotação também lá no LC7. Se você quiser ver essas posições, vem aqui com o botão direito, configurações de visualização, MISC e vem aqui seta na deformação máxima e dá OK. Ele vai mostrar pra gente aonde que está ocorrendo ou o ponto onde está ocorrendo essas máximas rotações e translações. Então se eu vier aqui nas deformações novamente e agora escolher o LC7 nos casos de carga, é um vento, né? E mandar atualizar. Veremos o valor que ele está apontando para a gente, né? Qual é a deformação que estaria ocorrendo lá naquele ponto. Então a gente tem aqui uma visualização do deslocamento. Vamos ver aqui de frente. O deslocamento que está ocorrendo está meio grande. Vamos botar aqui um para ficar mais simples, né? Não tanta informação, né? Fica mais fácil da gente enxergar aqui como que está ocorrendo essa deformação. Bom, e agora sim, vamos falar um pouco sobre os resultados. Então, eu vou vir aqui na parte de deslocamento nodal. E vamos ver aqui no deslocamento nodal, por exemplo, eu quero ver o deslocamento dos nós que estão aqui, ó. Não quero ver todos os nós, só os nós que eu selecionei aqui. Então, aqui no resultado nodal, né? Eu vou vir aqui no tipo de seleção atual mesmo. Se eu botar tudo, vai mostrar o resultado de todos os nós. Então eu vou botar aqui atual, depois escolher o que eu quero ver, se é uma combinação, né? Então aquelas combinações que a gente gerou, ou se é uma classe com aquelas classes que a gente gerou. Então eu vou botar uma classe aqui, o estado limite de serviço. Depois eu vou escolher que valor eu quero ver. Se é o resultado do... Lembre-se que eu dei aquela dica, né? Maiúsculo significa global, né? E minúsculo local. Então eu quero ver... Aqui no caso, vamos ver o deslocamento no X global. Então a gente tem o eixo global aqui, né? Eu vou ver o X global. Vou pedir para ele atualizar o resultado. Então, nos resultados que a gente vai ver, vamos olhar aqui de cima. Ele vai mostrar para a gente os extremos, tá? O extremo negativo, 1,32 milímetros, e o extremo positivo, que é aqui, ó, 0,58 milímetros. Essas setas aqui dos máximos, se você quiser tirar, botão direito, configuração para as entidades selecionadas, não, para todas, né? Vou tirar aqui, pode aplicar, já vai sumir, né? Ou
dá o OK. Então, a gente está vendo aqui os extremos, os máximos, tanto negativo como positivo. Mas eu posso pedir para que você me mostre um resultado por nó. Então, em vez de global, eu vou botar aqui, por exemplo, nó, e vou mandar atualizar. E eu vou ver o resultado por nó. Então, dependendo do extremo que você selecionar, por exemplo, não vai fazer muita diferença em relação ao nó, mas dependendo do extremo que você selecionar, você vai ter uma visualização aqui no SIA. Então, vamos aproveitar essa visualização aqui, ó, e fazer isso daqui, por exemplo. Pegar toda essa lateral da nossa estrutura e isolar do restante. Claro, tem que selecionar aquele nó novamente, né? Manda atualizar. Então agora ficou mais claro para a gente enxergar aqui os resultados, né? Fica menos desenho na tela, né? Então a gente está vendo aqui os máximos deslocamentos dos nós de acordo com essa combinação. Se eu mudo a combinação, eu tenho outros valores, né? Na próxima aula a gente vai continuar a discutir os resultados. Então até mais!